Rádio no Brasil. Apoio Cultural Banco do Brasil. As muitas vozes que fazem e fizeram a história da radiofonia brasileira serão aqui unidas e reunidas, como se participassem de um programa no Auditório da Memória. Um carrossel de atrações e depoimentos animado pela voz dinâmica do tempo. O tempo nas ondas do rádio. Atenção, atenção. Muita gente, daqui a muitos anos, quem sabe, irá ouvir falar no compositor popular Ari Barroso. E agora, senhoras e senhores, Alvarenga e Ranchinho. Nesse mundo tem muito puxa-puxa, que com nós vai ficar aborrecido. É a primeira novela mesmo que eu trabalhei na Rádio Nacional. Uma novela que levou 1 ano e tanto no ar. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Eu tive no direito de nascer no meu grande sucesso, extraordinário sucesso. Ficou 2 anos em cartaz. Nós temos aqui a nossa amiga, nossa querida companheira, que é responsável pela nossa casa, pelo nosso trabalho, não é, Pimpinela? Ah, claro, eu sou responsável por tudo. 1, 2, boca fechada. 1, 2, movendo o braço. 1, 2. Depois desta brilhante abertura de hoje, a PRK-30 tem o insigne e ficante prazer de apresentar um outro troço mais abobalhante que a nossa orquestra. Nada poderá ir além de 2 minutos. E vocês vão de ver como se podem fazer coisas do Arco da Velha dentro desse limite de tempo. A serviço do povo por toda parte, os comandos Continental em ação. Extraordinário. Roquete Pinto, o pioneiro do rádio no Brasil. Eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transições do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. A convicção a que se refere o pioneiro surgira por ocasião dos festejos do centenário da independência no Rio de Janeiro. A 7 de setembro de 1922, o presidente Epitácio Pessoa, abrindo a exposição do centenário, fez um discurso que inaugurou as transmissões radiofônicas do país. As palavras do presidente e os acordes da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, encenada no Teatro Municipal, foram ouvidos por algumas centenas de pessoas graças a uma pequena estação transmissora montada no alto do Corcovado pela Westinghouse Electric International Company e pela Companhia Telefônica Brasileira. Ao fim das comemorações do centenário, a emissora foi levada de volta pela Westinghouse, mas a ideia do rádio ficou pairando no ar. 7 meses depois, Roquete Pinto e o professor Henrique Morizzi inauguraram a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 1923. Ainda neste ano, foram para o ar a Rádio Clube de Pernambuco, a Rádio Clube do Paraná e a Rádio Educadora Paulista. Espalhava-se pelo país o surto das emissoras de rádio. A Rádio Clube de Pernambuco, a rádio pioneira. Oscar Moreira Pinto e Arnaldo Moreira Pinto, os 2 irmãos aí. Na Rádio Clube de Pernambuco teve Nelson Ferreira, o grande médico, hoje ele é médico, mas era cantor romântico, Clóvis Paiva. Teve Carlos Brasil, Mário Mansur, que é filho, que hoje o pai dele é o Paulo Mansur, que é diretor de jornalismo da TV Educativa de São Paulo e foi da TV Globo de São Paulo por muito tempo. Aline Branco,
Abílio Matos Paes Martins, Sebastião Sanzinal e uma porção de gente. Naquele tempo, a Rádio Clube de Pernambuco, além de ser uma rádio pioneira, era indiscutivelmente a melhor rádio do Nordeste. Era a rádio. Porque para o senhor Arnaldo, para o senhor Oscar Moreira Pinto e para o Arnaldo Moreira Pinto, aquilo ali era a vida deles, tá? A Rádio Clube de Pernambuco. A princípio, uma atividade de amadores e diletantes. Música erudita, conferências, declamações compõem a programação cultural dos primeiros anos. O aparelho receptor, o rádio Galena, se multiplicava, mas a transmissão se mantinha longe da alma popular. O noticiário era lido diretamente dos jornais. Os anúncios eram raríssimos. As sociedades radiofônicas se mantinham com a contribuição dos seus sócios. 1930, a República Velha desmorona. Getúlio Vargas assume o poder. 2 anos depois, São Paulo se levanta contra Getúlio. Revolução Constitucionalista. César Ladeira faz do rádio um eloquente instrumento de mobilização popular. Esta música vibrante ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarim. 1932 marcou uma etapa de civismo impressionante do povo paulista, de armas na mão, exigindo apenas o respeito à lei. 9 de julho ficará para a posteridade como a afirmação máscula da gente do Planalto, lutando somente por um ideal, por aquilo que não tínhamos naquele tempo, uma Constituição. São Paulo foi acusado de tudo, de traição, de vilania, de torpeza. Neste mesmo ano, por decreto do governo federal, a propaganda comercial é finalmente permitida ao rádio. Entra no ar o patrocínio. E a primeira empresa a comprar um horário no rádio brasileiro foi a Philips, patrocinando o programa do Cazé. Eu passava pela Avenida Passos e tinha uma casa de aparelhos elétricos chamada Casa Lucas. E havia uma vitrine cheia de rádios. Um rádio pequenininho, umas caixas retangulares. E eu me interessei por aquilo e entrei para falar qual era o preço daquilo. Eles me deram o preço, era 625 cruzados. R$1.000 naquela ocasião, R$1.000. E havia uma particularidade desse rádio muito interessante. O alto-falante era uma espécie de um chapéu chinês com um tripé, com um fio muito longo, de modo que você ligava o rádio da sala e podia levar até o alto-falante para a cozinha. Um dia que eu peguei a BBC de Nova York e a NBC, e comecei a fazer um paralelo entre o rádio que faziam nos Estados Unidos e o rádio do Brasil. Uma diferença tremenda. E aquilo ficou na minha cabeça, por que essa gente não faz um negócio, um rádio mais dinâmico aqui? Então fui falar com o Dr. Augusto de Trano de Borges e disse a ele, olha, a minha pretensão é essa, será que dá para fazer um negócio? Você está louco, fica com a tua banca de rádio, que é muito melhor do que... Mas eu gostaria de fazer, bom, já que você quer, o que você quer? Eu queria que o senhor me alugasse a estação. Quando é que você quer alugar? Quantas horas são? Eu quero domingo, por exemplo, das 8 à meia-noite. Eu tinha uma economiazinha que dava para sustentar uns 3 ou 4 ou 5 programas, viu? E botei o programa do ar. Com poucos anúncios, que não deu para arranjar muita coisa. Os primeiros programas como eu fazia, não deu certo. Eu disse, vamos fazer de uma maneira diferente. Eu quero que não haja, por exemplo, buraco no programa. Eu quero que seja uma coisa contínua. Então começamos a estudar e arranjamos uma maneira de botar, encaixar os anúncios com fundo musical. Mas quando chegou mais ou menos no décimo programa, a situação não estava muito boa financeiramente. Então eu chamei Almirante Noel, chamei o Paulo Roberto, chamei o Haroldo Barbosa, a turma que era meu quartel-general, né? Então, olha, a situação não está boa. Eu vou dar esse programa, o outro, e depois paro. Então, o Paulo Roberto, você está louco, Cazé? O teu programa já está com audiência formidável, você plantou a coisa mais difícil, agora vai soltar.
Mas eu também arranjei o dinheiro para conseguir um negócio. No dia que eu fiz essa reunião, que ia acabar o programa, passei pela Avenida Rio Branco, parei da Casa Luca, como eu já disse, e fiquei olhando para a vitrine ali com cara de desanimado que estava. Então eu vejo, olho lá para vejo o doutor Brito lá no gabinete dele, fazer assim com o dedo. Eu entrei. Ele disse, olha, eu vou fazer um programa com você. Quando ele disse, vou fazer um programa com você, você correu a minha espinha. É agora. Então começou, então me conta, quanto é o preço de meia hora? 300 mil reais. Ah, não era. Mas, doutor Brito, Carmirama leva 30 cruzeiros, Chico Alves leva 50 cruzeiros. O Silvio Caldas leva tanto. O programa disse, não posso fazer um por menos. Bom, vai lá o negócio. Quando cheguei no escritório, o Jair Tamaturo, que era meu empregado, era meu secretário, ele disse, olha, seu Casé, teve um homem aqui de São Paulo lhe procurando. De São Paulo? Me procurando? Qual é o assunto? Ele não disse qual era. Eu não sei qual é o assunto, mas creio que é anúncio. Quando digo 5 horas, bate na porta. Então, o Jair disse, olha, o homem é esse. Manda entrar. Ele entrou, sentou e disse, olha, seu Casé, eu estive fazendo uma pesquisa aqui no Rio e eu sei que o seu programa tem mais audiência aqui no Rio. Eu queria fazer um programa com o senhor. Eu fiquei estatizado, fiquei estático com aquele negócio. Pois não. Então, quanto é o preço? Eu dei o mesmo preço que dei para EPR Moreira. Então, ele está bem, está fechado. Ele fechou um contrato de 6 meses. Beleza, né? Para aquilo que estava quase à porta da falência, foi um tônico, foi injeção de óleo camporado, não? No fim, eu perguntei, qual é o produto? Purgante. Manon purgativo. Olha, naquela época não podia se fazer nem Manon, nem anúncio de purgante, nem de hemorroide, nem de cueca, nem de sutiã, nem de modelador, de coisa nenhuma. Era uma coisa difícil. No rastro do patrocínio veio o primeiro jingle. Ou o primeiro reclame, como se dizia na época. Na voz do rádio, a música do pão. Aí eu passava pela Rua Real Grandeza, que minha mulher era professora daquela escola México. E esperava sempre no ponteiro para trazer de automóvel. Mas enquanto esperava, eu resolvi comprar uns pães. Cheguei na padaria Bragança e comprei uns pães e levei para casa. Levei para casa e quando cheguei em casa, assim, porra, que pão saboroso, que coisa formidável. Farinha de trigo pura, com uma beleza. Então, no dia seguinte, eu fui esperar minha mulher e então tive a ideia de pedir uma promoção, fazer uma promoção do pão Bragança. Ele achou engraçado quando eu cheguei lá, falei com o senhor Albino. Eu disse, mas pão não precisa de reclame, pão todo mundo come, é uma coisa necessária. Não, mas a questão é que o senhor te promoveu o pão até Copacabana, como eu moro em Copacabana, por exemplo, veio comprar pão aqui. Quer dizer, é mais no mercado que o senhor adquire, né? Isso aqui. Bom, em síntese, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um anúncio do pão Bragança. Se o senhor gostar, paga, se não gostar, não paga. Certo? Tá, lá. Então, cheguei no escritório e o Nasser trabalhava comigo, eu chamei o Nasser e disse, Nasser, há um problema aqui, o problema é esse que eu falei a você. O que é que nós vamos fazer com esse negócio? O que me ocorreu foi fazer um anúncio como se fosse um fado, porque era para agradar o dono da padaria. Essa aqui é a grande verdade, não era para agradar o público, né? Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Pão inimigo da fome, fome inimiga do pão. Enquanto os dois não se matam, a gente fica na mão. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. De noite quando me deito e faço a minha oração, peço com todo respeito que nunca me falte o pão. Ó, padeira, serve, calma lá. Agora, isso cantado
em 1932, pelo Luiz Barbosa, que era um camarada fabuloso mesmo, era, para mim, um dos maiores cantores da música popular. Mas morreu o moço, né? Ele foi o inventor do break, do chapéu de palha. A propaganda muda a programação. O dinheiro permite a contratação de artistas que até então se apresentavam diante do microfone apenas para divulgar suas músicas. Meu Brasil, o sol é ouro sobre anil, e a luz que se espalhou pela imensidão iluminou também meu coração. E as cigarras amigas, sempre nas mesmas cantigas, bebendo a luz do sol e com sede prazer, cantam sem cessar até morrer. Lua, vinha perto a madrugada, quando em ânsias minha amada nos meus braços desmaiou. E o beijo do pecado, o teu véu estrelejado, a luzir glorificou. Lua, hoje eu vivo tão sozinho, ao relento sem carinho, na esperança mais atroz, de que cantando em noite vinda, que essa ingrata volte ainda, escutando a minha voz. Gostei tanto, tanto, quando me contaram que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar. Quando apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida, bem zangada, e está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Tornei-me um ébrio na bebida, posto esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer, não tenho lar nem parentes, tudo terminou. O auditório do rádio se transformou num grande centro de atrações que durou quase 3 décadas. O programa do Cazé e Horas do Outro Mundo, de Renato Mursi, foram os pioneiros desta longa coqueluche radiofônica. Eu levei mais de 5 anos como amador na rádio, fazendo programa de graça e promovendo por mim mesmo e coisa, mas não tenho noção de como foi o primeiro. Sei que o primeiro que eu fiz, que vendi para a casa Turuna, que é aquela casa da Avenida Passo, que brigava muito com a casa com o Matias, por causa da virgulina, não. E vendi por R$400 mil essa irradiação. São Paulo é uma colcha de retalho, é uma cidade cosmopolita. Então tem muito italiano, muito português, muito japonês, e já começava a ter muito nortista também. Então eu imaginei, Dona Olinda, a professora, Sr. Joaquim, o preto velho, que era o bedel da escola, Dona Olinda, professora, um filho de italiano, um filho de português, um filho de sírio, um filho de doutor, de nortista, um filho de doutor, que era o filho do delegado, que era o Minguinho, dessas crianças flor de estofa, né? E mãe inexperiente, que faz... sim. Meu Deus, o menino espirrou, o que eu faço?
Meu bem, o Carlinhos tirou, o que eu faço, meu bem? Por favor, venha para casa. A criançada no recreio. A dona Olinda. Silêncio! Minguinho, presente. Mingote, presente. Mingau, presente. Soco, sim senhora, presente, né? Japonês não falta na escola, né? Seu Manuel, presente. Jorginho, presente. Ô, turquinho excomungado, parece coroinha de missa cantada. Seu Sebastião, cale a boca, sim senhora. Seu Mingote, presente. Seu Sebastião, presente. Seu Sebastião, presente. Seu Sebastião!